bati, moja budes vermelho, ai, olha anciana bu. Me ensinam para respirar, me ensinam para descansar, me ensinam para me ensina noites de curvada, me ensina noites mamedunho, estimulão, uma luta, macudido tem que lutar, sem vingança, vou na vencer. Minjero mame, minjero dosame, minjero mame, sol na lumia budias, lua na lumia bunotis, estrela demonstra o caminho, vai mundo e hermoso. Que na vive não custa. Não custa. E da liberdade, uma padecência que me licença, ninguém tomou. Está a cantar a mulher. Esta música é lindíssima. E da liberdade, e da guitarra, uma padecência que me ninguém tomou. Toma, 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 Minjero dosamer, minjero, minjero mame, minjero, minjero dosamer, minjero, minjero, muito bem. Minjero, Opa! Sim, senhora. Olha, esta música eu escolhi especialmente para ti, porque fala de mulher. Este programa, como um programa de mulheres, não podia deixar de te homenagear também com uma música lindíssima da Guiné-Bissau, que canta mulher, canta a liberdade da mulher, canta a formosura, a beleza, a doçura da mulher. E então, é isso, é como a pessoa que está à minha frente hoje, né? Bom, desculpa, estou um bocadinho rouca, mas vamos começar esse programa. Estamos juntas, que eu também não tenho andado bem, por isso está tudo certo. Sim, está bem, querida? Ainda bem, obrigada. Obrigada. Obrigada por estar aqui pelo convite. Eu que agradeço. Antes de mais, vou começar. Boa noite, boa tarde, bom dia, consoante fuso horário. Você tenha mantenha de irmandade. Chamo-me Rivelina Tigna, para quem não me conhece, e hoje estamos a trazer mais um programa que se chama Mulheres em Ação. Mulher em Ação desta semana trouxe uma mulher, uma grande mulher, uma mulher incrível, uma mulher espetacular, uma mulher profissional, uma mulher cheia de adjetivos, uma mulher cheia de carga, cheia de energia positiva. Ela chama-se Liliana Brazuna, licenciada em Administração e Gestão Pública e está a tirar também licenciatura em Psicologia, tem duplo mestrado em Terapia do Casal e Mediação Familiar e é pós-graduada em Sexologia. Seja bem-vinda, Liliana. Obrigada, é uma honra, querida. Uma honra é toda minha. Liliana, quem é Liliana Brazuna? Podes nos dizer? Olha, é uma mulher em construção constante, no desafio que é, no século XXI e no ano 2023 estar aqui, não é? Com o desafio de ser mãe, com o desafio de ser mulher, não necessariamente como casada, mas como mulher no dia-a-dia, os desafios que nós mulheres passamos, não é? Sei lá, posso dizer imensas coisas de mim, porque como tu própria me apresentaste, eu sou multifacetada e acho que não devo esconder o meu caminho antes da mudança de carreira, mas já lá vamos, não é?
portanto, sou multifacetada e, sei lá, sou humana, tento ser humana, assim mesmo. Exatamente. És uma mulher cheia de virtudes, cheia de qualidades, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Trabalhaste durante 15 anos como assessora de administração. O que fazias neste trabalho? 15 anos e muito tempo num sítio. Não foi durante um sítio. Os últimos 5 anos, sim, era assessora de administração, num partido político. Fazia tudo um pouco. Era a responsável da sede de um partido, pagava os ordenados, era o braço direito do contabilista, ajudava o tesoureiro, fazia as atas das empresas, era a responsável do arquivo, respondia a reclamações, reencaminhava e-mails para a parte jurídica, a parte da direção do partido, organiza eventos internos dentro da sede do partido e dentro do Parlamento, fiz tudo um pouco. Anteriormente era assessora financeira em empresas como a Castelo Lopes Multimédia, a PT Pro e por aí vai. Comecei a trabalhar e a estudar aos meus 19 anos, oficialmente a contrato, tive antes um trabalho de verão nas caixas do Continente do Colombo, ou seja, era operadora de caixa e comecei sempre no atendimento ao público, tanto de forma direta como indireta. Pronto. Depois fui fazendo o caminho na área da administração, como administrativa, como assessora de administração ou assessora financeira, e fui tendo várias responsabilidades. Uau. Então, é um percurso enorme, não é? Dás a formação na Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Que tipo de formação dás? Podes nos dizer? Sim. Bem, isto é pegando também nessa minha experiência de 15 anos, e começaste muito bem, Revelina, porque há quem veja o meu currículo e diz que está um pouco confuso. Eu não acho que seja confuso, também já me disseram que não, depende da perspectiva, não é? Eu dou um módulo de 100 horas, neste momento vou começar a terceira turma, que é a língua portuguesa, documentação administrativa e comercial, mas falo muito da cultura empresarial, ou seja, são... Desculpa, a voz está a chegar um bocadinho em baixo. Espera aí. E agora, está melhor? Agora está perfeito, sim. Desculpa. Sim. Então, é uma associação com utentes que têm paralisia cerebral ou podem ter doença mental grave, e são utentes que estão num curso de formação técnico-profissional que lhes dá o 9º ano e também lhes dá a competência e equivalência para serem assistentes administrativos. E eu dou-lhes a parte teórica, pronto. Pegando nesses meus 15 anos, enquanto assessora de administração, atendimento ao público, ter lidado com várias culturas empresariais, prepará-los para a vida, que foi isso que eu lhes disse acima de tudo. Porque eles, não é, são ali um pouco protegidos, não é, devido às suas vulnerabilidades e realidades, e eu tento prepará-los para a dureza que é a vida numa empresa, Revelina, e tu sabes o que é que eu me refiro, não é? Pronto, e falo muito, além de lhes ensinar a escrever cartas e e-mails, não é? Porque eles dizem que já não há correios hoje em dia, que é tudo por e-mail, e eu disse, não, então os CTT vão todos para o olho da rua, isso vai terminar. E falo-lhes muito do que é a realidade de um assessor administrativo, não é? Porque sou ali das formadoras que têm mais experiência prática, porque de facto fui assistente administrativa, como eles estão a lutar por serem, pronto. E vão ter um estágio e preparei-os para isso, fizeram-me imensas perguntas e eu dou-lhes respostas da minha realidade, eu não sou a dona da realidade. Ajudo-os e dou-lhes ferramentas, tem a ver com isso. Exato, muito bem. És terapeuta de desenvolvimento humano na área de saúde e psicologia. Em que momento devemos procurar a terapia? Olha, eu acho que vou começar um pouco por mim, porque acho que o meu maior caminho, principalmente desde que fui mãe, foi ter-me proposto a ser vulnerável, não é? Porque eu não sou aqui a super mulher, pronto. Então, eu defendo, eu não sou psicóloga, para quem me está a ver, está bem, vamos aqui esclarecer isso. Eu defendo que enquanto estudante de psicologia, futura psicóloga que quer ser clínica,
que os psicólogos também devem fazer terapia, não é? Neste caso, a minha terapia é uma terapia que é alternativa, ou seja, a terapia de desenvolvimento humano foi uma formação e uma certificação pela DGERT, do Anjo da Evolução e da Escola de Desenvolvimento Humano, e pegando também no meu curso de formação técnica auxiliar de saúde, porque eu tenho muita certificação em saúde científica, peguei nisso. Eu própria ando numa psicóloga, principalmente desde que fui mãe, porque foi um desafio, já partilhei aqui contigo que foi um parto traumatizante, também pela minha realidade familiar e vida familiar de onde eu vim, não é? E então eu acho que qualquer pessoa deve procurar terapia, não como o terapeuta vai decidir por mim, a minha vida, mas como pode ser uma mais-valia, pode me ajudar no caminho, pode caminhar comigo, que é o que eu costumo dizer aos meus clientes e aos potenciais clientes que me procuram, como até situação de reflexão, por exemplo, ou uma pessoa que tem uma ansiedade, ajudar aqui a mudar hábitos também, ressignificar situações duras na vida. Daí também, se calhar, o meu blog do Supera-te vem daí também. Superar-se na vida e nos obstáculos da vida, ressignificar. Eu costumo até dizer muito aos meus alunos que ser adulto não tem que ser uma coisa má. Trabalhar não é uma coisa má. Ganhar dinheiro, pelo contrário, é bom, não é? Sermos independentes, não é? Sim. Sim. Pronto. E há muito aquela coisa do ser adulto é uma chatice, temos que pagar contas, mas e o resto? E o que é que de bom nos dá? Então, e pagar contas não é bom? Exato. Nós sentirmos úteis Exato. numa empresa, ou como eu e como tu, que somos freelancers, não é? Darmos ao mundo, prestarmos ao mundo, estarmos ao dispor, servirmos, não é? Estarmos ao serviço, não é? No que é que eu sou boa? Promover os meus talentos, porque eu costumo dizer, eu tenho tanta formação, eu tenho que colocá-lo ao mundo, não é? Não só como terapeuta, mas como formadora, não é? Ensinar outras pessoas como é, como é que se faz, e por aí vai, Roselina. Muito bem. És também um coaching do amor. Despertar, despertar da sexualidade significa o quê, concretamente? Então, quando eu mudei de carreira, eu despedi-me a 31 de julho de 2017, foi-me diagnosticado um burnout por 2 médicos, eu estava num estado de exaustão total. E houve um dos médicos que me atendeu nas urgências de São José que me disse, não me conhecia de lado nenhum, e disse-me só assim, a Liliana já deu uma volta, já mudou muito a sua vida, mas tem que dar uma volta de 180 graus na sua vida. Então, eu fui ter uma reunião comigo mesma, como eu costumo dizer, e fui pensar assim, o que é que eu faço que não me coloque em esforço? O que é que eu não fico em esforço quando, no dia a dia, o que é que me sai naturalmente? E fui ver que desde criança que me pediam conselhos amorosos, que eu conseguia já ver na escola quando andava no colégio, que conseguia ver que a minha amiga, o menino tal gostava dela ou a menina gostava dela. Pronto, eu conseguia sempre ver essas coisas, porque eu observava muito o comportamento e depois aquilo batia certo. Para o meu lado é que eu fazia um bocado de parva, mas pronto, isso é outra coisa. E eu comecei por coach, porque o caminho faz caminhando, como se muito se diz e se fala. E eu comecei a ver que tinha muitos livros de comportamento, muitos livros de sexologia, muitos livros de relacionamentos, ultimamente que andava a comprar, até esse 31 de julho de 2017, e eu disse assim, olha, vou começar por aqui, Pronto, e eu na altura nem pensava ir para a psicologia, né? Voltar a fazer outra licenciatura, pronto. E comecei pelo reencontro à tua, pela formação Reencontro à Tua Essência, Terapeutas de Desenvolvimento Humano,
E depois, pela sugestão dessa formadora na altura, fui fazer uma certificação em Portugal de coaching humanista. E no fim dos trabalhos era apresentarmos já o nosso negócio, em que área do coaching é que nós queríamos trabalhar. E eu comecei logo aí como coach do amor. Pronto. Há quem diga na altura que era muito infantil, coach do amor, pronto. Mas é que aquilo também foi uma mudança na minha vida no sentido pessoal. Eu era altamente agressiva, era muito revoltada da família e da realidade familiar que eu vinha, e eu punha a culpa toda nos meus pais. E essa formadora, onde eu tive a formação do Reencontro à Tua Essência, disse muito: olha, Liliana, tu já és maior de idade, tu és responsável pela tua vida. Exato. Vieste de assim, assim, assado. E agora, queres fazer o quê com isso? Queres-te agarrar ao vitimismo ou queres assumir a tua vida de adulta? E foi aí que eu tive que fazer um grande caminho pessoal, porque tem que se começar sempre pelo pessoal. E depois foi no sentido de, aquele mote inicial enquanto coach do amor foi no sentido de ajudar mulheres quando se separavam, que estavam-se a sentir perdidas, que queriam voltar para relações abusivas, a mulher empoderar-se, foi muito por aí, que era, a mulher não conhecia o seu corpo, não conhecia quem era, foi saber, através de ferramentas que eu fui criando, até hoje, da minha autoria e outra inspirada noutros terapeutas, ajudar aquelas mulheres, acima de tudo, a ressignificarem-se. E o despertar da sexualidade veio depois. São umas consultas que eu dou na área da sexologia, para não ser só mais uma consulta de sexologia, para ser aqui um diferencial cá no mercado, que é o despertar do conhecimento da própria mulher, no seu corpo, na sua essência, porque eu costumo dizer que o sexo não é só a penetração, nem é estarmos no escuro do quarto a ter relações sexuais, é muito mais do que isso. Exato. A roupa que eu visto, o que eu comunico, a forma como eu me expresso, as relações que eu tenho amorosas, interpessoais, também mostra muito da minha sexualidade, quem foram os meus relacionamentos anteriores e por aí vai. Pegando só para finalizar a tua pergunta, o meu foco no início estava assim meio perdida a nível de público-alvo, e quem me apareceu primeiro foram homens, foi clientes homens para lhes ajudar a desbloquear a nível emocional. Porquê? Porque ensinam os homens na sociedade que o homem não chora, não pode expressar os seus sentimentos, não é? Tem que ser viril também, não é? Tem que estar sempre pronto para uma mulher, pronto. E começou por aí, foi começando, até aos dias de hoje, Roselina. Mas é muito bom porque falar do amor, há muitas pessoas, há muita gente ainda que sofre com este problema do amor. Eu não acho que foi infantil começar por aí, eu acho que foi emotiva, mas foi uma coisa real, de dentro para fora. E acho que teve a ver com isso, querida, sim, exatamente. Tem a ver com... Eu vim de uma realidade de muita violência. Exatamente. E eu queria ressignificar aquilo em amor, não de forma hipócrita, mas porque no meio daquilo eu também sou amor, não é? A pessoa que eu sou amor, tu és amor, não é? Nasceste de algo que promoveu o amor, foi um momento de muito amor, certo? Mesmo que eu não tenha sido desejada ou querida, foi num momento de grande amor e de grande desejo. É isso que... E foi por aí, foi como tu disseste exatamente, foi de dentro para fora. Exato, é isso, eu compreendo. E olha que estou orgulhosa disto, hein? De teres esta coragem, de romper este paradigma, de construir esta grande mulher que está à minha frente. Isto não é para todos. E tu ousaste e estás lá, estás de parabéns. Relacionamentos monogâmicos, o que espera? Ou o que devemos esperar dele? Olha, isso só cada casal poderá dizer, e até cada membro, quando vai para um relacionamento, poderá dizer, porque nós somos fruto da família de onde viemos ou de com quem fomos criados, porque nem todos somos
criados pelos pais biológicos, não é? Às vezes há tutores, não é? Há tios, há avós, há vizinhos, não é? Pronto, nós aprendemos e lidamos quê? Com o exemplo. A própria psicologia fala nisso. Pelos contos de fadas que a Disney nos incute, não é? O Viveram Felizes para Sempre, não sei como é que é isso, mas não sei onde é que está essa receita, mas pronto, gostaria que me dissessem, não é? Acho que essa receita faz todos os dias, não é? E é um sim constante, como eu costumo dizer enquanto terapeuta de casal. Eu todos os dias digo sim ao meu marido, tal como ele me diz sim a mim, não é? E outros casais assim. Sim. Agora, há muitos desafios? Há muitos... Não só o desafio da traição, não só o desafio de eu desejar a pessoa ao meu lado, o meu colega de trabalho, ou aquela pessoa com quem eu tenho conversas profundas. Não só isso. Mas, por exemplo, e não sei se tu sabes, e aqui para quem nos ouve, o Sana está aqui, olá, boa noite. Não só quem nos ouve, a maior causa de divórcio em Portugal, e nós somos o país da União Europeia com maior taxa de divórcio, é o dinheiro. Ou seja, eu sou casada contigo e temos um cartão de crédito e eu uso o cartão de crédito, aquilo às tantas está cheio de dívidas e tu não sabes. Exato. Não é? E começa por aí. Porquê? Porque isto também tem a ver com os valores, o que é que o dinheiro significa para mim e o que é que significa para ti. E há coisas, eu defendo muito, que quando nós vamos casar, nós devemos saber minimamente com quem vamos casar. Exatamente. Não é? O que é que tu pensas sobre o aborto? O que é que tu pensas? O que é que para ti é a sexualidade? Tu queres ter filhos? Não queres ter filhos? Que educação é que queres dar aos filhos? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua adolescência? Não é? Um pouco por aí, não é? Quem é a pessoa? Não é? Eu estou mega apaixonada, eu quero me casar com aquela... E os valores? Eu sou parecida com aquela pessoa, a base e está lá, é igual ou é parecida? É porque se for muito dispar, isso é muito complicado, não é? Isso é muito complicado e é um grande desafio. É verdade. É verdade. Olha, há muita coisa, não é? Que se pode falar a nível aqui das relações monogâmicas, porque isto também está no nosso inconsciente, está-nos aqui incutido, aqui as relações, não é? Monogâmicas e até homem com mulher, não é? As relações mulher com mulher, homem com homem, isso então pior, não é? Olha, a Elizabeth está aqui a dizer que podem ter até 5 contas, estás a ver? Então... Pronto. São realidades e são perspectivas, lá está, cada pessoa, não é? Depois vai, mas isso tem que se falar. A pessoa tem dívidas antes de casar, então deve dizer à outra pessoa, vamos casar com regime de bens. Agora é o regime geral de bens, ou de bens adquiridos, agora em Portugal. Mas será que eu me sinto confortável com isso? E porquê que eu não devo dizer isso ao meu marido ou à minha mulher antes? Pois, é verdade. Muito bem. Qual é a característica do amor romântico? A característica do amor romântico? Sim. Olha, o viveram felizes para sempre, o estamos sempre bem, o vamos aguentar e o nome família está acima de tudo e todas as coisas, em detrimento do meu eu pessoal, do meu desconforto, do eu já não me identificar com aquele homem, ou aquele homem querer me matar, não é? Por exemplo. Uau. Isto Não é? Porque continuamos, nós não foi assim há tanto tempo que viemos de uma ditadura, não é? E isso continuamos aqui a falar, isso continua a fazer parte da normalidade sobre isso, não é? Ou, por exemplo, uma mulher dizer para os filhos, dizer assim, olha, eu aguentei este casamento por causa de ti, eu não era feliz. Qual é a carga que aquela criança vai ter, Revelina? Negativa, não é? Aquele
como é que aquela depois criança que vai ser adulto vai ver o casamento? Vai sempre carregar o culpado, não é? A culpa de... Que é uma coisa de culpa, de peso, de coisa má, não é? E que não é de prazer, de amor, de desfrutar, de conhecer, de explorar, não é? Por acaso, pensando assim, faz-nos refletir, porque não é uma coisa que a gente para pensar. Muitas vezes a gente joga no relacionamento sem saber se aquilo vai dar certo ou não e sem fazer certas perguntas que mencionaste. E pronto, é um pouco complicado, não é? Sim, e outra coisa, aqui só para terminar, os casais põem muita os filhos primeiro, mas antes de haver os filhos, e como a própria terapia, como a própria psicologia sistémica diz, já havia um casal antes. Aquele casal tem que continuar a ser alimentado, tem que continuar a existir. Porque depois os filhos crescem, saem do ninho e depois é o síndrome do ninho vazio. Quem é que é aquele casal depois já não haver filhos. Uau. Já não são, já não se identificam, não é? Olha, a pandemia foi um belo exemplo, não é? Ficaram 24 horas juntos, eu tinha clientes minhas e clientes meus que diziam, eu não conheço com quem é que eu casei. Exatamente. E quem veio? A Teresa está a perguntar quem veio primeiro. Quem veio primeiro, exatamente. Quem veio primeiro? O casal, exatamente. Não é? Interessante. Qual é a dinâmica do swing? A dinâmica do swing é uma relação casual que acontece muitas vezes em eventos, ou seja, que pode ser num evento de uma festa privada, num clube, em que é consentida entre as partes, que pode ser a 4, a 5, a 3, não é? Mais do que a realidade, e que não necessariamente tem que ser um casal verdadeiro, isso acontece muito nos clubes de swing e no swing em si, em que isso começou até nos anos 40 ou 50, se não me falha a memória, em que era permuta de mulheres, ou seja, nós mulheres éramos a troca para o nosso marido ir para a cama com outra mulher do outro casal. Lá está, a mulher outra vez era aqui objetificada. Continuamos aqui? Sim. Neste caso, o swing é essa dinâmica, é uma dinâmica, digamos, curta, casual, momentânea, em que é para, acima de tudo, alimentar o corpo, não é? Mas só que, mesmo que seja uma relação casual, energeticamente nós estamos a fazer uma troca, não é? E nós não escolhemos aquele homem ou aquele casal por alguma razão, não é? É como quando nós escolhemos o nosso companheiro ou a nossa companheira para ter filhos, ou como marido ou como namorado, aqui a nível do cheiro, não é? Que as feromonas, aqui a nível primitivo, é sempre, a gente escolhe aquela pessoa inconscientemente porque biologicamente vai dar o filho certo para ser saudável e para a espécie continuar, percebes? Ou seja, é um DNA completamente diferente do meu. Isso é a ciência aqui a falar. A nível do swing, como é uma coisa muito primata e muito iniciática, também é por aí, percebes? O cheiro, o olhar, aquela sensualidade. É um ambiente muito de luxúria, Revelina. Mas engraçado, será que os casais ainda hoje praticam muito o swing? Sim, tem havido um crescendo no swing em Portugal. Basta ir ver, metes swing notícias e vais ver que há um crescendo em Portugal. Muito bem. Boa noite, Cristina. Poligamia tradicional é o quê? Poligamia tradicional. Olha, eu não sei o que é tradicional e o que é que queres-me dizer com essa pergunta, mas o termo poligamia, e tradicionalmente é assim, se nós formos à história lá atrás, e vou aqui falar em dados a nível sociológico e da história, e a nível cultural, a monogamia, pegando na tua anterior pergunta, começou pela agricultura, para fixar os povos, fixarem-se nas terras
e para eu, homem, garantir que tu, Revelina, só ias ter filhos meus. E o casamento, na altura, era um negócio. Ainda hoje continua a ser. A nível de apelidos, imagina, tu és a Amorim e eu sou o não sei quê, não é? A família Sonai casar com o Amorim. Isso continua a acontecer. Ou até por status económico ou social. Ou até a nível cultural / religioso. Isso continua a acontecer. Mesmo em Portugal. Tá bem? Isso não é, não me digam, isso é lá outros países. Não, em Portugal continua a acontecer também, está bem? Eu falo Portugal porque é a única realidade que eu conheço, está bem? Eu não vou estar a dizer, tu que vives em França, como é que é, porque eu não sei, não é? Pronto. E sei também do que me falam noutros países. Por exemplo, da África, alguma coisa que eu li sobre a poligamia, e no Brasil, que há povos em que são poligâmicos. As mulheres, há uma tribo que as mulheres escolhem livremente os seus parceiros. Exato. Então, poligamia são casais que livremente escolhem os seus parceiros e parceiras de forma consciente e em conhecimento uns dos outros. Não é a traição, não é a ter amantes, não é a ter vida dupla, não é nada disso, está bem? As pessoas misturam muito, tal como misturam o swing, não é nada disso. É uma relação em que, imagina, eu vivo com o meu marido, tu vives connosco, dentro da mesma casa, mas isso depois, cada casal faz e dita as suas regras, como é que se sente confortável, está bem? E nós pagamos os 3 contas, dividimos responsabilidades, partilhamos cama, partilhamos intimidade, partilhamos afeto. Pode não haver relações sexuais, lá está, porque isso depois já é de cada um e como é que cada um se identifica, como é que se sente confortável. Há muitas pessoas assexuais, ou seja, que não têm prazer sexual. Okay. Portanto, isso depois é o próprio casal poliamoroso que dita as suas regras de vivência. Há casais até que vivem cada um na sua casa e juntam-se e depois ainda abrem para outras pessoas, mas com certas regras também, ou não, que eles querem saber ou não querem saber com quem é que estiveram. Isso aqui é o mundo, isso é o mundo. E que lá atrás, antes, o meu livro fala muito nesse capítulo, o meu capítulo fala muito nisso, que foi quando fixámos a agricultura pelo mundo, foi esse o marco. Foi aí que começou a haver monogamia, porque antes as mulheres escolhiam livremente os seus parceiros, sexualmente, até decidirem quem é que era o mais saudável para terem um filho de forma a ele não falecer, porque antigamente morria-se muito. As crianças morriam muito ou no parto, as mulheres morriam no parto e eles morriam durante o seu crescimento. Exato. Pronto, então era para garantir que a espécie, que aquela criança que ia nascer, e de preferência o homem, não é? Sabemos todos disso, não é? Para garantir que fosse o varão, não é? Por causa das heranças, não é? Porque as mulheres não tinham direitos, eram objetificadas. Como é que, para garantir que aquele filho que ia nascer, até depois ia ajudar na agricultura, não é? Não havia cá ir para a escola, isso não existia. Sim. Os filhos ajudavam para o negócio, não é? Isso era uma realidade. Pronto. E é por aí. Então, nesta altura, pronto, ainda hoje há muitos casais... Sim. Isso é uma realidade. Sim, apesar na Europa, não sei, como é no caso de Portugal, já não é aceito, não é recebido... Isso a nível legal, é bigamia, é crime. Okay. Eu não posso estar casada contigo e com o João, por exemplo, não é? Agora, como eu disse, há pouco tempo fui fazer uma palestra sobre isso, sobre o meu capítulo e sobre o poliamor. Na juventude socialista, o agregado familiar ninguém sabe quem é que vive com quem, certo? Como é que se controla isso? Não é pelos censos, não é? Ninguém sabe quantas pessoas vivem dentro de uma casa e quantas dessas pessoas têm um relacionamento afetivo e amoroso, não é? Faz sentido. Bom, o quê? Bater na porta? Não é? Claro que não.
É verdade. Tens toda a razão. Relacionamento livre é uma forma consensual? É uma forma consentida, ou seja, tu tens um relacionamento. É mais fácil eu dar um exemplo contigo e comigo, está Sim, bem? sim. Tá bem. Não te ofendas, está Sim, bem? não, Então, não. então eu tenho um relacionamento contigo afetivo e sexual e íntimo, imagina, e tu queres te relacionar também com homens de forma livre, mas que eu não entre nesse relacionamento, ou seja, a relação não está fechada e está aberta a outras pessoas. Agora, quem é que tu te relacionas e como é que tu te relacionas, depois podes-me dizer ou não, consoante as nossas regras em relação, com quem é que tu te relacionas ou não e como é que é esse relacionamento livre. Uau. Livre, Isto, a outra pessoa não está inserida nesse teu relacionamento que tu tens com outras pessoas, ok? então, tudo que eu vou fazer. Pode ser só íntimo, pode ser só afetivo, percebes? Ok. Tu podes ter uma pessoa com quem tu conversas, com quem dás uns afetos, com quem te abraças, com quem estás despido ao lado, mas que não tens nada, como podes ter, ok? Ok. E agora Interessante isto. eu tenho um relacionamento contigo e eu dizer assim, ok, então tu queres assim, mas vais-te relacionar com quem tu queiras, mas toma medidas, usa o preservativo, exatamente, pronto, por exemplo, ou faz assim, ou naquele dia não te quer ver, por exemplo, sei lá, ficas na casa dessa pessoa e só te quer estar contigo no dia a seguir, ou quer que durmas em casa, por exemplo, percebes? Isso é a dinâmica do casal, eu contigo. Ok. Olha, o mundo está avançado. Ok. Mimoterapia. O que significa mimoterapia? Olha, estás-me a fazer essa pergunta e isso foi depois do meu pós-parto, na minha recuperação do pós-parto, aqui a médica Márcia Palma, a médica da alma, que me receitou isso, Sim. que era eu dar mimo a mim mesma, ou seja, imagina, eu estava a recuperar ainda a nível do períneo, ainda estava assim a sangrar e não estava bem internamente o meu corpo e até eu própria, não é? A nível emocional e psicológico. E é, por exemplo, eu gostava de Nestum Mel, gostava de canja, era, por exemplo, eu fazer coisas que eu gostasse para me mimar. E eu depois peguei nisso e faço isso também para as minhas clientes. Pronto, tem a ver com isso, com mimarmos-nos, que acaba por ser terapêutico para nós. Preciso escrever sobre o parto que aconteceu. Então vou escrever tudo de uma vez para limpar e é também um ato terapêutico. Por exemplo, ir ver a natureza, abraçar uma árvore e ver o mar. Por aí. Okay. Então, mimar quer dizer cuidar de nós, certo? Sim. Mimoterapia, exatamente. Ser compreensivo é ter empatia? Eu diria mais que é ter escuta ativa. Okay. Por quê? Por exemplo, e não é aquela. Eu ouço muito, eu colocar-me no lugar do outro. Eu acho que tem que ser mais do que isso. Eu não sou tu, Revelina, certo? Certo. Tu és da Guiné, certo? Certo. Eu não nasci na Guiné, eu nunca estive na Guiné. Eu não sei como é que é a Guiné ou como é que uma mulher guineense pensa ou sente. O cheiro da terra, imagina. O meu pai, como esteve na guerra, diz muito que gostava de voltar à Angola por causa do cheiro da terra. Eu não sei o que é isso, eu não tenho essa realidade. É não é? algo mágico. Exatamente. Deves experimentar. Sim. Pronto. E imagina, tu tens uma dor qualquer, imagina. Olha, o meu parto fizeram uma episiotomia, que é um corte que fazem da vagina até ao ânus, que equivale a muitas advogadas e pessoas da ginecologia defendem que equivale a mutilação genital feminina, neste caso feita por médicos. Eu posso dizer, olha, eu senti isto, custou-me, quando eu discutia depois, mesmo que já tivesse sarado a costura,
aquilo voltava a ficar inchado, mas tu não sabes, tu não sentiste. Exato. Então, se calhar, é tu acompanhares-me nessa dor, tentares ouvir-me. Mas o que é E que aquela respeitar. pessoa me quer dizer? Exatamente. É dar voz. Dar voz. Por exemplo, tu perguntaste-me há bocado, quando falámos antes, olha, mas podemos falar do poliamor? Sim, podemos. O que pode Sim. acontecer é, eu se calhar vou dizer muitas coisas, se calhar quem te segue não vai gostar, não é? Pronto. E eu também tenho que ter a noção do que é que diga à pessoa, porque assim, apesar de eu ter sido educada para dizer a verdade, por mais que dou, há formas de dizer as coisas. Exato. Não é dizer de qualquer forma. Então, se calhar, quando eu estou a partilhar uma dor contigo, o meu sentir do pós-parto, se calhar eu não vou dizer as coisas de forma tão pesada, vou tentar primeiro introduzir o que é que aconteceu, o que é uma episiotomia, para te aligeirar da realidade que é o que eu vivi. Ou fazer-te uma comparação, olha, aquilo foi uma verdadeira sala do terror, imagina. Para tu teres uma noção da dor e do sofrimento que foi que eu senti. Por exemplo, empatia é mais do que isso. É, acima de tudo, é o acolher, é o dar colo. E daí também o meu recente projeto do Move-nos o Amor. É dar colo a outras mulheres, independentemente se têm filhos ou se não têm. É eu ser solidária contigo, com a tua realidade. Exato. Dar voz às mulheres que muitas vezes não são ouvidas. Ou sentem-se sozinhas e estão cheias de pessoas. É verdade. Uau. Incrível. Uau. És mentora de conflitos empresariais entre sócios e também fazes a mediação familiar. Pronto, já respondeste de certa forma esta pergunta, que eu ia te perguntar, a maior causa do divórcio é falta do amor ou é falta de acompanhamento? Neste caso, terapêutico, acompanhamento, pronto, de mediação. Mas falamos do dinheiro, não é? Eu defendo muito, Revelina, que os casais procuram muito quando ou já estão separados, ou quando já estão divorciados, ou quando já estão em vias de, ou seja, aqui com a corda no pescoço. Sim. E com muita coisa, já aqui a bola de neve é enorme, já guardaram aqui muita coisa para baixo do tapete, não é? Guardaram aqui ressentimentos, mágoas, pronto. Eu acho que isso de haver uma terapeuta para casais devia ser algo, pronto, como tu vestis uma t-shirt, por exemplo, no Brasil é naturalíssimo toda a gente ter um terapeuta. Isso é uma coisa natural, tratarmos da nossa saúde emocional e mental. Exato. É uma questão cultural, percebes? Portanto, eu acho que o amor deve-se alimentar, as relações têm várias fases, não é? Passamos desde a paixão, desde aquela loucura, não é? Aquele tesão maluco, não é? Para depois o amor começa a solidificar, começa a sentar poeira, como eu digo, e depois há vários desafios do casal, não é? Como casais que têm filhos a seguir ao pós-parto, casais que não querem ter filhos e querem desfrutar do amor entre ambos, casais que querem ter relações livres, casais poliamorosos, casais que frequentam clubes de swing. Isso depois depende da realidade de cada um, mas acima de tudo acho que o casal se deve ouvir um ao outro. Se mete terceiras, quartas pessoas, vai fazer swing, se tem uma relação livre, se tem filhos, não é? Não deve ir comentar a intimidade do casal com os filhos, porque a intimidade do casal é do casal. A intimidade não é só dizer o que é que fazem a nível sexual, é, por exemplo, dizer assim, olha o teu pai que anda-me aqui a fazer isto e aquilo. Não se deve fazer queixinhas aos filhos, porque os filhos depois começam a tomar partidos. E uma relação que eu tenho com o meu marido, eu tenho com o meu marido ou tenho com a minha mulher, não tenho com os meus filhos. Os meus filhos foram o fruto daquele amor, daquele querer ter filhos, daquele projeto de vida, porque um filho é um projeto de vida. E somos pais para o resto da vida, não é, Revelina?
É verdade, é verdade. E nós podemos ser divorciadas ou viúvas e não é para o resto da vida. É verdade. Certo? Mas pai é Ou pessoa da vida. separadas. Uhum. Exatamente. É verdade. Não existe ex-pais, nem ex-filhos. Existem pais e filhos, pronto. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, é fácil pedir ajuda quando a gente precisa? Não, não. E reconhecer que se precisa de ajuda, seja para patologias, patologias é algo que é considerado e pode ser considerado uma doença de forma constante e frequente, ou seja, não é só num episódio que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, imagina, das limpezas e eu andar-me sempre a lavar com lexívia, por exemplo, isso é uma patologia mental que depois influencia a minha vida, a dos outros também, e o que é aqui doença mental é também na Guiné-Bissau. Porquê? Porque há um código dos psicólogos e psiquiátricos e psiquiatras e médicos, que é o DSM e o CID-11, neste momento, que determinam o que é que, a nível mental, é doença ou patologia. Portanto, eu reconhecer ou que tenho uma queixa, um sofrimento, que pode não ser uma patologia, imagina, o luto, enfrentar um luto, por exemplo, não deve ser enfrentado sozinho, percebes? Deve ter ajuda especializada e objetiva e neutra e de alguém especializado que estudou para, não é? Exato. É verdade. Porque a saúde mental deve ser vista de forma séria. Exato. E a saúde emocional também. Porque isso depois repercute para doenças no corpo, que têm a ver com o sistema psicossomático. E o corpo fala. É o corpo já a gritar, não é? O burnout que eu tive já vomitava sangue, não é? Já não dormia, já estava sempre em alerta, já estava em exaustão, não é? Estava sempre, o que é que vai ser agora? Vamos atender, vamos ligar, e agora? E agora? Exato. Percebes? É ir a todo lado e já não dá conta do recado. O corpo já está em exaustão, já queimou. Burnout tem a ver com isso, o corpo queimou. E qual é a melhor maneira de pedir ajuda? Porque sabemos que muitas vezes, lá está, mencionaste, é difícil chegarmos a uma pessoa, a um profissional e dizer preciso de ajuda. Mas qual é a melhor forma de fazer isso, de pedir ajuda? Porque muitas vezes deixamos chegar ao extremo para depois pedir ajuda. E como é que podemos pedir ajuda sem sentirmos que estamos, que as outras pessoas estão a invadir a nossa vida? Boa pergunta. Boa pergunta. Antes de mais, a relação terapêutica cria-se. Não é... Eu não começo a ser terapeuta com as pessoas e não há logo ali uma relação de confiança de 1000% ou de 100% estabelecida, não é? É uma entrega de parte a parte e é um caminho que tem que se fazer tanto a pessoa, não é? O cliente, como o profissional terapeuta, não é? Então, se calhar, olha, e pegando nos meus primeiros 2 clientes homens que eu tive, foi, por exemplo, uma publicação que eu fiz no LinkedIn e que lhes fez sentido e soou-lhes ali, olha, esta pessoa se calhar era indicada para eu ter uma relação terapêutica com ela e para me ajudar nestes meus desafios emocionais e relacionais vários. No trabalho, com as namoradas, com os hobbies, como é que depois se encaixa tudo ou não, a família que eu quero ter e que a outra pessoa não quer ter, como é que eu depois faço isso? Lá está, para isso é que serve um namoro, como eu costumo dizer, que é conhecermos o outro não quer ter filhos, então por que é que eu vou ter um casamento? Eu vou mudá-lo. Não. Mas eu amo aquela pessoa como ela é, ou eu quero uma pessoa à minha imagem e semelhança e eu sou a dona da verdade. Então, afinal, eu não amo aquela pessoa. Eu quero moldar aquela pessoa à minha maneira. Aquela pessoa também é um fantoche nos meus dedos? Pois. Faz sentido. Faz sentido. Ou eu amo e aceito, ou não amo e não aceito. Não aceito. Exato. E uma coisa é depois o caminho que se faz, que são caminhos de cedências e de negociação. Porque a relação
que eu tenho contigo é uma negociação tal como tu tens comigo. Quando tu me contactaste, e obrigada, Sophie Baessa, fizeste aqui a ponte, perguntaste-me se eu tinha disponibilidade para hoje às 21 horas. Exato. É uma negociação. Eu podia não ter e dizer-te como alternativa. Não tenho, mas olha, no dia X tenho. Exato. Certo? Por exemplo, a mesma coisa, uma entrevista de emprego. Contactavas-me, olha, Liliana, queremos que faça uma entrevista de emprego para dar formação ou vires aqui para o nosso centro terapêutico dar consultas. Pode ser no dia X, não, nesse dia estou a dar aulas, mas pode ser no dia X, Y, às tantas horas. Por exemplo, eu não acho que, mas isto já sou eu, está bem? Eu não acho que os filhos sejam um tema que seja negociável e mudável. Por exemplo, tu entras comigo num namoro e tu dizes-me assim, desde o início, eu não quero ter crianças. E eu penso assim, isto é agora ela depois vai mudar de ideia, tu depois vais-me fazer o jeitinho. E como é que fica aquela relação? Não é? Como é que começa? Como é que nasce? Como é que é a origem daquela relação? Já começa a ser sobre uma cedência de algo muito sério, que não é, por exemplo, mudarmos da minha casa, que eu vivo sozinha, tu vens viver comigo para a minha casa e se calhar é melhor irmos para um ambiente que as duas vamos do início. É diferente. É diferente, é diferente. Não é por dar lá aquela palha. Ter um filho é uma coisa muito séria, de muita responsabilidade. Sim, de certeza. É verdade. Tens toda a razão. Qual é a importância de termos amor por nós mesmos? Olha, a importância de termos amor por nós mesmos. Olha, por exemplo, não sabemos dizer não, estabelecer limites nas relações que temos, profissionais, pessoais, sociais, comunitárias, não é? Não é aquela coisa do fazermos o jeitinho e depois estamos em desconforto e não concordamos com aquilo, não é? O caminho do autoconhecimento que eu tive que fazer nos 7 anos que vivi sozinha, porque eu não sabia quem eu era. Toda a gente dizia da minha família, não família, a Liliana é isto ou aquilo, seja bom ou menos bom ou negativo, não interessa. Mas eu, na verdade, não sabia quem era a Liliana, a Avelina. Eu não sabia Quem tu eras? que o mar me acalmava, que gostava de escrever, que tinha jeito para escrever. Por exemplo, o blog foi um diálogo interno comigo mesma e que achei que o que eu falava podia ajudar outras pessoas que me tivessem a ler. Foi um ato terapêutico. Que eu sou mais do que uma licenciatura em Administração e Gestão Pública ou em Psicologia, não é? Que, sei lá, que gosto de dançar, que gosto de me divertir, que gosto de ver piadas. Vou chegar em Portugal. Vamos dançar. Claro que sim, eu adoro. Sim. Olha, adoro dançar kizomba. Eu e o meu marido andámos em aulas de kizomba até. E queremos voltar quando o Lourenço for maior, sim. Sei lá, tanta coisa. A minha cor favorita é o vermelho e o rosa. Sei lá, tanta coisa que gosto de conhecer pessoas novas e gosto de ir a sítios novos, que adoro viajar. Tanta coisa, sabes, Revelina, que quando me perguntam assim, então, mas quem é que tu és profissionalmente? E ainda há bocado estava-te a dizer isso. É muito complicado para mim, às vezes, meter tudo numa caixinha, não é? Porque eu podia não ser formadora da APCL na área administrativa, mas se eu tenho essa capacidade, se tenho essa competência, como eu costumo dizer, o conhecimento também é para se dar, não é para ficar na gaveta e para eu ter ali um molho de diplomas enorme e dizer assim, eu tenho isto, sim, mas o que é que vale se eu não faço nada com isso? Exato. Se eu não coloco ao dispor? Exato, é verdade. É o que é para ser a snob e ser superior aos outros? Para quê? Nós temos todos o mesmo valor, vamos todos para o caixão, viemos todos da barriga das mães, nascemos todos com preservativo, com espermatozoide e com óvulo, seja por inseminação artificial ou não. Portanto, somos seres únicos no mundo, somos, é verdade que somos, mas também
desfrutarmos da viagem. E eu Sim. não andava a desfrutar da viagem. E se calhar, viver o presente também é ter amor próprio e autoestima, Revelina. E não andarmos aqui a navegar na maionese e não andarmos a fazer castelos na areia. Mas se calhar também temos os pés assentos na terra, ok, eu quero alcançar aquilo. E por isso é que eu também sou coach e faço mentoria não só a famílias, mas faço muito, pediram-me também, há pouco tempo, pediram para fazer a 2 sócios a mediação de conflitos. Conflitos, sim. Qual é que é o objetivo desta empresa? Esta empresa existe porquê? Qual é o propósito? A Revelina Tigna, que é uma marca, tu tens a tua marca pessoal. Qual é o teu propósito de vida? Não sei. Pronto, então eu trabalho isso com as pessoas. Dou-lhes ferramentas de autoconhecimento, mas as pessoas também têm que ter o compromisso de caminhar. Eu não posso fazer por elas. É verdade. E saber dizer não. Porque às vezes tu dizes assim, olha, então, mas eu quero que tu faças isto. Imagina, somos um casal, eu não quero fazer isso. Eu disse, está bem, pronto. Mas aquilo depois fica ali um desconforto. Exato. E começa a haver uma tensão. E aquela tensão nunca é falada. E depois aumenta. Exato. Vai guardando e depois aumenta. Não? Vai acumulando outras coisas. E depois, quando vão para a terapia de casal, atiram tudo à cara uns dos outros. Tal como a mediação de conflitos. O que é mau. Então, aprendam a dizer não. Hein? E saberem comunicar. Exato. A arte de comunicar. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Não é? Eu comunicar-te a ti que me estás a ouvir, Revelina, que és minha amiga. Mas o que é que eu quero? Eu não gosto disto, está bem, mas o que é que eu quero então? O que é que tu queres? Expressa-te. Porque o outro também não tem uma bola de cristal, Revelina. Não, é verdade. Eu digo isso aos meus alunos, não é? De nós as mulheres, achamos que o homem tem que... ele tem que saber. Ele tem que saber. Tem que saber como. Mas tem que saber como. Ele não é nós. Ele não é nós. É verdade. Renascer significa... Significa ter sido mãe, assumir o meu brilho próprio, não me esconder, assumir quem sou, todos os meus conhecimentos teóricos e técnicos e a vivência de vida também. E as minhas origens. Nunca renegar as minhas origens e raízes. Identidade, não é? Identidade. Exatamente. É muito importante. Renascer a identidade. Olha, boa. Viste? Viste? Ser mulher é? Ser mulher é ser mais do que dar vida, não é? É empoderamento só por sermos mulher. Apesar de, no outro dia disse ao meu marido que temos a nossa sina logo fadada quando nascemos mulheres, não é? Exato. Mas não tem que ser uma coisa má, não é? Eu até costumo dizer que o meu marido é mais feminista do que eu, porque às vezes quando ele vê coisas que estão erradas, ele manifesta-se e diz, olha, você está aqui está a fazer assédio aqui a esta senhora. Por exemplo, no outro dia na padaria fez isso. Estava lá um senhor e eu nem estava presente. Ele depois é que me contou isso, que ele não me costuma contar as coisas. Estava um senhor que chegou lá para comprar pão e disse à senhora, você é tão linda, tem não sei o quê. A senhora estava altamente desconfortável já. E ele disse, olha, você está aqui para comprar pão e não é para assediar a senhora que está a vender o pão. E aquilo foi um silêncio fulcral. Eu estou só a brincar. E o meu marido disse, a brincar, vai-se fazendo o que você está a fazer. Exatamente. Ou você não está a ver que isso é incorreto. Pois. Pronto. E é por aí. Sim, é um trabalho diário de sororidade também, não é? De irmandade, é eu ver também que estão a ser injustas contigo ou com outra pessoa qualquer, com outra mulher, e eu também chegar-me à frente e dizer, olha, isto é incorreto, não faças isso à pessoa X, por isto assim assado. Achas que isso faz? Pois, é verdade. A generosidade deve ser? Deve ser a dádiva
E isso foi uma aprendizagem que os meus avós paternos me deram. Eles doaram-se muito, e os meus pais também. Os meus pais e os meus avós serviram muito os outros. É uma dádiva, sei lá, não sei. Ser generoso é dar um abraço quando me pedem, sei lá. Às vezes tive uma turma que me despedi deles, porque terminam às 100 horas, e pedirem-me abraços para se despedirem de mim, não é? E eu ter-lhes dado o meu telefone pessoal e mandarem-me fotos e dizerem que vou ser sempre a formadora deles, e eu estar disponível para eles, não é? Tem a ver, sei lá, acho que é isso. Acho que é isso, Ravelina. Acho que é mais exemplos na prática do que teoria. Do que teoria, é verdade. A família representa o que na tua vida? A minha família escolhida por mim é o meu pilar, é o que me dá a estabilidade emocional. Fui eu que escolhi o João e ele a mim, até inicialmente de forma racional. Quando eu digo isso as pessoas ficam muito chocadas, mas pronto. Eu fui aprender com as relações anteriores o que é que tinha corrido mal, e ele também, não é? Eu sou o terceiro casamento dele. Ele é o meu primeiro casamento e tem a ver com isso, Ravelina. E foi também ter a consciência de não querer ter a família destruturada onde eu nasci. Exatamente. Isso é importante. Foi uma luta para mim. Eu durante muito tempo não quis ter filhos exatamente por isso, para o meu filho que viesse não sofrer o que eu sofri. Olha. Qual é a cor da tua esperança? A cor da minha esperança. Estás-me a falar mesmo em cor ou estás a falar no sentido simbólico? Sentido simbólico, mas algo que quando tu olhas para a tua esperança, podes dar É que haja mais equidade entre homens e mulheres. É que não haja tanto machismo e tanto patriarcado como eu vejo. Até das próprias mulheres. Eu fico muito triste com isso. E que haja, se calhar, mais... Eu dizer mais o que é que sinto e o outro também dizer mais o que é que sente, porque vê-se cada vez mais que as pessoas reprimem emoções e sentimentos, Ravelina. E, por exemplo, ter ódio, raiva, nojo, faz parte para nós sermos seres humanos e estarmos aqui vivos, não é? A ciência e a biologia já o justificaram e isso é verdade. Eu tenho nojo, o meu corpo está-me a proteger de um cheiro ou de um aspecto de uma comida, de algo que pode estar estragado e eu posso morrer. Porque primatamente é isso, não é? Se a gente for lá atrás era assim. Tem a ver com isso. Eu sou da cor do arco-íris, diz Elizabeth. Eu pensei nisso. Eu estava a pensar na mesma coisa. Sim, olha, do Rainbow, não é? Do Rainbow, o pote de ouro que está no fim. Pronto, é por aí. Sim. Que há brilho e há ouro para todos, sei lá. Exato. Olha, Liliana, eu vou-te agradecer muito por ter aceito o meu convite e aproveito já para agradecer também a Sophie Baiassá, que é quem fez esta ponte incrível, porque eu vou expressar o que eu, neste pouco tempo, quase 2, 3 semanas que a gente está a conhecer, o que eu constatei desta mulher maravilhosa que está à nossa frente. Liliana, és uma mulher incrível. Eu quero te dizer que o que tu portas para fora não importa, porque és tão simples para fora, como és tão rica, tão poderosa por dentro. És uma pessoa genuína ao mesmo tempo, porque quando usamos palavras genuínas as pessoas não entendem, mas o genuíno vem daquilo que tu és, porque és uma pessoa transparente, humilde, pé no chão, como dizemos na nossa terra. És aquela pessoa que é cheia de conteúdo, cheia de conhecimento, cheia de currículos e de saber, mas ao mesmo tempo és como uma pétala. És uma pessoa dócil, sensível, és uma pessoa simples na sua forma de ser, na tua característica, és uma pessoa respeitosa, tens uma carga emocional tão viva, tens uma aura positiva, és amiga dos amigos, mostra isso,
és aquela pessoa que empodera as outras mulheres, porque tu resgata outras mulheres e mostra que essas mulheres podem crescer e têm a capacidade de crescer. Eu quero te dizer que todo o teu percurso, tudo que tu conquistaste, desde a tua vida na casa da tua mamãe e papá até aqui, transforma-te nesta lindíssima mulher que está à minha frente. Esta mulher que impacta outras mulheres e que faz as outras mulheres acreditarem na sua força, na sua coragem. E quero te dizer que, independentemente de todo o percurso, de tudo que já passaste na tua vida, conseguiste. Porque só os grandes, as grandes mulheres, é que chegam onde tu chegaste. Tu não desististe. Podias ser hoje uma mulher ou um delinquente, uma drogada, uma pessoa sem vida, uma pessoa sem futuro, uma pessoa que culpa a sua realidade. Uma pessoa que diz, por que eu? Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus não dá a cruz para carregar quem não consegue. Deus coloca uma cruz na nossa vida para cada um de nós saber que somos. Isto é a missão. Tu saíste onde saíste, se calhar para fazer pontes entre os teus familiares, mas acima de tudo, para transformar a tua vida e a vida daqueles que acreditam em ti. Se tu entrares na tua página, eu convido já agora as pessoas para conhecer a tua página, o teu blog, vais ver muitas pessoas que tu colocar sorriso, muitas pessoas que veem o teu profissionalismo, a tua grandeza da alma, a tua grandeza como ser humano, a pessoa genuína, doce, que eu já repeti várias vezes, mas acima de tudo, o ser humano. Porque quem tem a ousadia, a coragem de mexer com o psicológico de outras pessoas, tocar no coração de outras pessoas, significa que esta pessoa tem, não, acima de tudo, não é só o saber, mas tem o coração. Porque quem tem coração consegue transformar o coração de outras pessoas. Então, o teu coração veio com tanto sofrimento, mas não aceitou ficar com o sofrimento. Aceitou transformar o sofrimento em bonheur. Era uma mochila que não é minha. Em algo positivo. Exatamente. Então, isso é extremamente importante. Eu quero que tu acredites na mulher maravilhosa que tu és. Não é fazer os outros acreditarem, mas é fazer a ti própria, tu acreditar em tudo que tu já conquistaste hoje e tudo que tu já tens. E esta tua simplicidade, esta tua doçura, esta tua forma de olhar as pessoas, mas ao mesmo tempo de ser, às vezes muitas pessoas podem não te dar o valor que tu és, mas eu quero te dizer que tu és muito mais do que aquilo que as pessoas pensam e muito mais do que aquilo que as pessoas veem. Porque o que as pessoas veem, muitas vezes é uma mera definição daquilo que a nossa realidade nos mostra, mas não é aquilo que a pessoa é na sua real vida, na sua real visão, do que aquilo que pode transformar, do que aquilo que é e aquilo que carrega. Então, eu quero te dizer muito obrigada. Eu fiquei fã da mulher que está à minha frente, fiquei uma admiradora daquilo que tu transmitiste para mim, aquilo que tu me mostras no privado. Eu constatei que não há uma linha que separa quem é bom, quem é mau, quem é branco, quem é preto, quem é rosa, quem é castanho. O que nos separa é o coração. É aquilo que as pessoas representam, é aquilo que somos como ser humano. Então eu quero te dizer que és tão grande, és tão impactante, és tão forte, és tão poderosa ao mesmo tempo. Não deixe que ninguém te diga ao contrário, porque és suficiente. E quando no dia que tu acreditas que és suficiente, nada mais vai te abalar. Nada. E és uma força de natureza por sair onde saíste e ainda decidiste ter um filho, colocar uma vida que é a tua cara, que é o teu respirar, que é uma perfeição dentro daquilo que és. Isso é perfeito. Isto é maravilhoso. Então, quero te dizer muito obrigada por aceitar vir partilhar a tua vida, a tua história, o teu percurso profissional conosco. Isto é motivação, isto é a mulher em ação. Então, só te tenho que agradecer. Obrigada. Muito, mas muito obrigada. Obrigada eu. Eu já estava aqui a aguentar para não chorar, Melina. Também estou a adorar conhecer-te. És um ser maravilhoso e escutas e és muito humana. E estou a gostar muito do fora daqui que a gente está a construir. E gosto muito de ser presente para quem também é presente, percebes? Exato. E tu podes estar longe, mas também tens sido presente comigo, não é? És disponível e eu também gosto de ser disponível.
E gostava muito de te abraçar pessoalmente e de te conhecer e de te ver e de sentir e de socializar contigo, percebes? De conviver contigo. Vai acontecer, se quiser. E obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelas tuas palavras, por estas perguntas, por este teu programa de empoderamento, que acho que é muito importante, dás voz a muitas mulheres. Eu já vi aqui a Solange a semana passada e quero ver outras aqui e já vi que vou-te seguindo, agora vou-te seguir mais, não é? E vou estar atenta e no que precisares de mim, aqui estou. Muito obrigada, obrigada mesmo. Isso sem dúvida, acredito que sim. Agradeço muito, obrigada. Obrigada a todos vós que nos acompanharam até aqui. Estou a dizer já a Solange, Liliana, pode deixar o nome do teu site, da página, como é que as pessoas podem seguir? O nome do meu site, que está em construção, mas está no ar, é o que interessa, é Liliana Brazuna, www.lilianabrazuna.com. Não está em PT de propósito, porque eu sou e sempre fui cada vez mais internacional, eu cada vez vou mais para fora de portas de Portugal. A minha página no Facebook é Liliana Brazuna Terapeuta, e depois tenho um blog do Supera-te, que tem cerca de 400 textos. Eu quero integrá-lo dentro do site e recomeçar a escrevê-lo, que é o superate.net. E também, se vocês precisam de motivação, dicas sexuais, dicas relacionais e de desenvolvimento pessoal, sim, está lá tudo também, pode-vos ajudar muito na prática, é um diálogo interno, outros têm dicas, têm sugestões desrotinadas. No LinkedIn também sou muito forte, já me descobriram muita gente e muitos projetos, foi por aí, a Sara Swarovski descobriu-me por aí, é a Liliana Brazuna, pronto, procurem-me e vão-me encontrar. Muito bem, muito obrigada Liliana por teres participado conosco. Olha, eu fiz-te todas as perguntas, agora lembrei que não falamos do teu livro, mas eu acredito não tem problema. Que é a parte mais importante. Sem problema. Mas isso também, se calhar, significa mas que também vão vir outros livros em Portugal. Exato. Em breve. Não, portanto, tens que voltar para o programa mais uma vez, né? Assim quando vamos conversando, porque há muitas novidades. E então, agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Tá bem. Obrigada também a todos os presentes. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, obrigada.